E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justas, que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa? E busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Curvar suas cabeças, em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero te entregar, Pai, essa ministração, essa palavra. E me despir, Senhor, de todo conhecimento humano. Me despir de todo entendimento, Senhor, que venha a aparecer humano. Eu quero te pedir, Pai, apenas que o Teu Espírito Santo ministre à igreja apenas o que tem que ser dito. E que, Senhor Jesus, a palavra de hoje venha ecoar dentro de nós. Que nós venhamos entender o que Tu queres, Senhor Jesus, falar conosco. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, irmãos, nós vivemos em um mundo meio que controverso. Isso não é novidade, né? É um mundo meio que doido, né? Um mundo cheio de, como que eu digo? De referências de troca de valores, né? Onde quem tem mais vale mais, quem não tem não vale nada, né? E se a gente for levar para a palavra do Senhor, tá tudo muito errado. Tá tudo muito errado, né? Até a conduta dentro das igrejas estão sendo erradas, né? Eu não sei se vocês já entenderam ou já leram algo parecido dizendo que nós, seres humanos, fomos feitos completos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? Gênesis nos deixa isso claro. Deus nos fez completos, fez Adão e Eva completo, né? Porém, toda obra do Senhor que é feita completa, ela tem um objetivo. Amém? Tudo tem um objetivo nessa vida. Tudo tem um porquê e tudo tem um final. Amém? E não é diferente com nossa vida e com o propósito ao qual nós somos criados. Inicialmente, desde os dos primórdios, desde o primeiro homem, né? Do primeiro Adão, primeira homem e mulher. Então não é novidade que nós fomos feitos completos. Hoje, nós somos completos em Cristo, né? Mas sabemos de onde nós viemos. A gente sabe, né? Que a nossa natureza é má, é perversa e nós somos corrompidos depois do pecado de Adão, né? E devido a isso, nós fomos destituídos da glória de Deus. E diz que todos foram destituídos da glória. Não foi só Adão e Eva, não. Foi toda uma humanidade que acarretou lá a questão da maldição do pecado. Não foi só Adão e Eva. Só que é válido ressaltar que com Jesus há um resgate do que foi perdido. E é sobre esse resgate que nós vamos falar um pouco hoje. Sobre a palavra resgate, que é o que o Senhor faz, e não é novidade, entendeu? Ainda bem que existe na palavra do Senhor, palavras assim, palavra que nos faz lembrar de onde nós viemos, e o que nós somos, porque é como o pastor Caio sempre ministra, a gente quando lê a Bíblia, a gente entende quem nós somos, a gente entende quem nós somos, a gente entende quem Jesus é, e o produto da junção dessas duas coisas que dá o Evangelho, que é como você vive o Evangelho, né?
você entende que você é pecador, aí tem Jesus ali que é perfeito, né, que tem o Espírito Santo e que te resgata e que o Espírito se une ao teu para fazer perfeito todas as coisas. Porque há um propósito nisso, há um final, há um objetivo. Conta-se uma história, a primeira é da ovelha, todo mundo já ouviu falar. 100 ovelhinhas, né? Pastorzinho ali, o homem cuidava, uma se perdeu. E ele fica inquieto, ele não deixa, por conta de ter 99, ele vai em busca da que está perdida. Não porque é mais especial, não porque ela é mais linda, é porque ela é perfeita, porque ela tem dinheiro. Não, é porque ele acha que é importante ter as 100 ovelhas. Por quê? Porque tudo para Deus não é completo. Então é necessário ter 100 ovelhas no rebanho, porque ele já está acostumado a cuidar de 100 ovelhas. Então eu acredito, né, parafraseando agora, né, nós vamos parafrasear hoje muito, eu acredito que esse pastor de ovelhas, quando se viu com 99, se viu que meio com serviço incompleto, mesmo só faltando uma. E a palavra me diz que ele vai procurar ela. Por que que a gente fala que ela vai procurar com precisão? Porque a Bíblia diz que ele encontrou. E quem encontra é porque procura, né? Então ele procurou ela e a achou. Aí ele ficou feliz, né? Se a gente for levar em consideração o que é essa parábola, é o Senhor Jesus, né? Vamos pegar uma congregação de justos, todos já estão convertidos. A gente sabe que quando se há uma conversão, tá tudo quiche, tá tudo ok. Que a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe como tem que andar, a gente só come ali um alimento já meio que já pronto, que o pastor traz pra gente, a gente vai se alimentando. Mas quem não tá, tem que ter um servicinho a mais, né? Quem ainda não conhece, a gente tem que ter um quezinho a mais. É diferenciado o tratamento, não tem como, né? Porque eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa recém-convertida e tacar, de uma forma que de uma pessoa que já tem mais tempo. Não tem condição, né? Mas, porém, é da mesma forma. Então, a palavra diz que ele ficou alegre, né? E aquele fato se tornou importante, porque se a gente trouxer para os dias de hoje, é uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor. É uma pessoa que se perde, normalmente. Não tem outro caminho para essa parábola. É um pecador que se desviou. Uma pessoa comum que se desviou dos caminhos do Senhor, né? E se reencontrou de volta, que também não é novidade, né? O que se encontrou de volta nos caminhos. E aqui fala que o céu se alegra com isso, né? Com um pecador que se arrepende, ou seja, no resgate. A alegria no céu. E eu acredito que essa alegria deveria ser não só no céu, mas também na comunidade de fé, né? Que muitas vezes a gente não vê. Hoje em dia uma pessoa aceita Jesus, uma pessoa se converte e você vê as pessoas alheias. Tanto faz. Gente, é motivo de alegria, é motivo de júbilo quando uma pessoa se converte ao Senhor. Que a gente sabe que aquela alma vai para o céu. E é motivo para nós que entendemos de felicidade. E que não e tem se perdido esse princípio dentro da igreja. De ser feliz, de estarmos felizes com quem se arrependeu dos seus maus caminhos. E também, fechando aqui as parábolas da ovelha perdida, né? A segunda é a que eu quero falar na noite de hoje. É de uma mulher, né? Que ela perdeu a dracma dela. Ela tinha 10, mas somente uma foi perdida. E essa perca de uma moeda fez com que ela diligentemente fosse em busca. Ou seja, buscando incessante. Foi buscar. Mas, irmãos, na tese, 9 não é maior do que 1. 9 é maior do que 1. Irmãos, eu digo bem aqui para vocês, eu já perdi 10 centavos. Irmão, não pego não vou atrás não. Se cair no chão, pego não, irmão. Pego não. Ainda mais quando eu não vejo, porque moeda, pensa um negócio que some que a gente não acha. Eu não costumo procurar o que cai no chão. Só se eu ver bem que caiu, mas se não, passou batido, eu não costumo. Ainda mais se for 10 centavos, 5. A gente pensa que não vai dar certo, irmão. Se a gente tiver 95 centavos, com 5 forma R$1.
Mas né, a gente tem essa mentalidade. Mas aí eu não costumo cair assim no chão. Eu sinto muito, eu não pego não. Mas para aquela mulher já é diferente, né? Para aquela mulher ali, aquela moeda tem um significado e nós vamos aprender hoje. A dracma, naquele tempo, ela é referente a 1 dia de salário. Irmão, depois que eu li isso aqui, aí eu fiquei, agora estou começando a entender. Irmão, 1 dia de salário é complicado. Você perder 1 dia perdido é triste. Não é bom, ainda mais para quem ganha um salário mínimo. Não é não? Que é uns 40 reais aí, 30 e poucos reais. Irmão, né? É ruim. Se perder R$1, R$2 é ruim. Imagine 30 e poucos reais na renda, né? De quem trabalha duro. E também as dracmas, as 10 juntinhas, equivalia a 1 dote de casamento. Olha aonde vem a importância das 10 dracmas. Valia 1 dote de algo que é importante. Casamento. De algo que Deus já designou para a humanidade. De um princípio já estabelecido desde o princípio desde dos primórdios, desde o início da humanidade, o casamento. Entendeu? O que nos leva a pensar que se faltar uma, não iria completar o dote do bendito casamento. Que é algo muito importante. Eu não digo hoje, irmão. Estou falando da época. Porque hoje o casamento, a gente sabe que está... Não entendo. Hoje está bagunçado o negócio. Hoje o casamento não vale mais. As pessoas são trocadas que nem copo descartável. Quem descarta rápido. Né? O casamento ele não tem tido aquele valor, como que eu digo, importância na nossa vida. Eu digo dos dois lados, tanto para o homem como para a mulher, né? Tanto um como o outro não tem valorizado. Você vê aí muitas mulheres não valorizando seu cônjuge. E muito varão, muito homem, também não dando valor para sua esposa. E isso não é bom para nós que é igreja, para nós que entendemos a importância da família, para nós que oramos todo dia pelas famílias. Não é bom, né? Ver uma família se dissolvendo, vendo um fim de um casamento e vendo que o casamento está sendo levado à toa, a torto, né? E se a gente levar em consideração ainda o salário, é como se nós tivéssemos perdido a parte, né, do salário, que também é muito ruim. Mas vamos aos fatos da Bíblia. A Bíblia me diz que ela acendeu uma candeia, tipo uma lamparina, né? Uma candeia. E para mim, a candeia nessa ministração, ela ilustra a iluminação que vem do Senhor. O que é, pastor, a iluminação que vem de Deus? É aquela iluminação que te auxilia no processo de salvação, de encontro. Por quê? Porque antes de tu aceitar Jesus na frente, tu já é aceito por Deus. Que é Deus que te conduz no caminho. Tu não vem aqui se o Pai não te trouxer. Então é por isso que não há de ter dúvidas no nosso processo de salvação. Que a Bíblia me diz que quem me traz aqui para aceitar Jesus é Deus. O próprio Pai que nos envia a fazer esse ato. E que muitas vezes a gente acha que é nós. Tem igreja que fala que é nós. Eu vou aceitar. Sendo que se não tiver iluminação, irmão, a gente não aceita, a gente não crê. E a fé é minha? Não. A fé, quem é que me dá? Ela não é um dom? Dom a gente não surge do nada. Eu não gero dom, eu como ser humano. O dom vem do alto. Então quem me dá a fé de eu crer é Deus. Então a salvação é totalmente atribuída a Deus. Totalmente, do início ao fim. Então é a iluminação que vem de Deus, a candeia, né? E em João capítulo 6... verso 44, Jesus vai nos dizer isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Foi o que eu acabei de falar, está na Bíblia. Está na Bíblia, em João. E
Essa iluminação é o combustível no processo, pois é nesse momento que somos despertos para conhecer o autor e consumador da nossa fé, o entregador de dons, né? É nesse momento que temos contato. Aí quando vem a iluminação na mente, é onde a gente começa a conhecer o que é Bíblia. É quando a gente começa a conhecer o que é a igreja. É como a gente começa a conhecer o que é um irmão em Cristo Jesus. A gente começa a engatear e a aprender aquilo que Deus quer que a gente aprenda. Que a gente vai aprender dentro da igreja, né? A gente aprende sobre comunhão, sobre unidade, sobre união, né? Essa candeia é o que irá iluminar os nossos passos e clarear nossa mente. Outro fato também que me chama a atenção nessa parábola é que a moeda ela foi perdida dentro da casa. Ela não foi perdida na rua. Não foi a mulher saindo no meio da rua com a sacolinha de moeda e perdeu. Ou no bolso, ou na mão. Não, dentro da casa. No interior da casa. Ilustrando a vida do homem natural. Onde o homem tem uma natureza corrompida, movido por seus desejos e guiados por seus próprios desígnios, seus próprios caminhos, tende a fazer as próprias escolhas, né? E traçar seus próprios caminhos, que é mal diante do Senhor. Porque o homem não consegue trilhar caminho nenhum sem a ajuda do Senhor. Então, antes do Senhor, nosso caminho é perverso. Não adianta. Onde sabemos que caminho construído por homem só leva à morte e destruição. Pois bem, a gente pode também levar. Esse foi mais um fato, né? Dessa história. A gente também pode levar em consideração vários motivos que fez a moeda se perder. Por que não? A gente pode abrir um parêntese e levar vários motivos que fez a moeda se perder. Algum motivo fez. Ou negligência da mulher, né? Ou simplesmente ela não viu, estava ali mesmo, sempre foi negligência, né? Ou ela não viu, tentou guardar numa sacolinha e caiu. Mas para Deus o que importa não é a perca. Não é a perca. É a regeneração. É o encontro. É o resgate. É aí onde vem o interesse de Deus. Porque o que está perdido, irmão. Agora, quando se encontra, aí já é outra história. Que aí tem querer. Que aí tem vontade. Que aí tem ação. Grava isso. Quando uma pessoa se regenera, quando o coração é regenerado, ali há arrependimento. E há conserto, há resgate. Não que nós não pagaremos pelos nossas má conduta. Porque nós pagaremos. O sangue de Jesus, ele encobre os nossos pecados para condenação eterna. Amém. Não seremos mais condenados para o inferno. É isso. Mas minha má conduta, a gente paga. Aqui na terra a gente paga. Exemplo. Irmãos, eu já vi muito caso, eu vou levar em consideração aqui de adultério. Mulher que trai o marido descobre, aí mata. Ou estrangula, ou bate, ou não sei o quê. Apesar de que nada justifica violência ou morte, irmãos. Entendeu? Mas toda uma ação gera uma reação. Toda ação, infelizmente, gera uma reação. Se a pessoa for pegar roubando, ela vai ser o quê? Presa. Entendeu? Assim como qualquer crime cometido. Pagando preço pelo ato errado. Entendeu? Porque tudo, a palavra me diz que
Tudo que a gente planta, certamente iremos colher. E essa palavra é a lei da semeadura. E isso é bíblico e verídico. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos passos, com as nossas condutas, entendeu? Porque pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, a gente paga. Nossas falhas, a gente paga. O arrependimento e o coração contrito através da nossa sincera devoção é o que toca os céus. É o que faz com que era impossível acontecer. Arrepender não é somente lamentar. É lamentar e mudar o rumo. Porque arrependimento é fácil, irmão. A gente cometer algo de errado e se arrepender, chorar, ter aquele remorso. É fácil, é normal, é natural. Mas a Bíblia fala que o arrependimento é quando eu erro e nunca mais cometo aquele erro. Me arrependo e nunca mais o cometo. Esse é o arrependimento da Bíblia, genuíno. Que é o nosso. É o nosso arrependimento. Não é remorso não que a gente tem que ter. Essa exortação fica para nós, irmãos. Por quê? Porque nós estamos dentro da igreja. Aquela mulher não foi perdida fora não, ela foi perdida foi dentro. Aí, irmãos, hoje eu quero deixar claro com vocês algo, deixar uma pergunta na mente de vocês. Dentro de vocês. Vocês já procuraram algum motivo para ser o motivo da dracma perdida? Se dentro de vocês, assim, já tiveram alguma curiosidade de, meu Deus, por que a dracma foi perdida? Mas, né? Ou melhor, você já procurou algum motivo para se desviar do propósito do Senhor? Porque eu já. Infelizmente, já. E muitos. Já se sentiu incompleto mesmo crendo em Deus? Mesmo sabendo que Ele é o Senhor? Os motivos que faz a dracma ser perdida, ele entra só rateiro dentro do nosso coração. Assim como a ação maligna, assim como a ação demoníaca, assim como a ação do inimigo das nossas almas. É só rateira. Ele não vai nos apresentar para nós, eu sou o diabo. Não vai. Anjo de luz. Isso aqui, pega o exemplo de Eva. A serpente não mentiu para Eva. Por quê? Foi o que ela disse. Eva, se tu comer desse fruto aí, tu não vai morrer. Porque a Eva, com mentezinha limitada, ainda não sabia o que era certo ou errado, pensava que a morte que Deus tinha falado é aquela morte naquela hora. Morte física. Comeu, morreu, papuf. E a serpente foi, entrou. Não, mas você não vai morrer papuf não. Coma, você não vai morrer papuf não. E a Eva comeu e não morreu. Entendeu? Mas porque as coisas do Espírito, elas são discernidas para quem anda em Espírito. Entendeu? Para quem anda em Espírito. E sem contar que o pacto da aliança foi feito com Adão e não com Eva. Também tem esse quesito. Então assim, eu vou falar. Vocês já pensaram no motivo da dracma perdida? Eu não consigo. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou. O meu problema é maior. A minha dor é maior. Eu estou sem dinheiro. Estou nem aí pro resto. Que eu sei da minha situação. Eu nunca serei o que Deus quer de mim. Isso é impossível viver. Isso é impossível para mim. Aquele pecado eu não consigo largar. Infelizmente, Deus, eu vou andar contigo, mas
Aquele lá, nós vamos ter que negociar, porque eu não consigo largar. E a igreja é um fardo, que é chato. E na quarta-feira, então, sendo que é um culto doutrinário, é um culto gostoso, é um culto de oração. É um momento mais intimista entre os irmãos, né? A igreja é longe, também tem esse. E a gente... E quando vem as tribulações, nem se fala. Quando vem as tribulações, nem se fala. Porque Deus é um Deus cobrador. Não, pede muita coisa de mim. Só Ele pedir eu ser santo já é demais. A gente já teve essa mentalidade um dia. Teve, porque nós somos humanos, a nossa natureza é corrompida. A gente já pensou nisso. Ah, mas ser crente não dá pra mim não, que eu tenho que abandonar algumas coisas. Só que não é você que abandona por vontade própria. É tudo por obra do Espírito. Não é você que vai largar a sua vida e abandonar tudo. Quem vai fazer você largar é o Espírito. Então é necessário deixar que o Espírito te conduza em espírito. Uma doença, porque eu sou doente, eu não vou louvar. Não dá, eu estou morto, eu não vou louvar. Não, louvo na minha casa, tá bom. Um cansaço físico mental. Quantas e quantas vezes, meu Deus, eu não vim para o culto com minha mente chafurdada, o meu egoísmo lá em cima. Se botar de 0 a 10, dá 1000. Meu ego. Não, problema mental, estou doente, não vou não. Minha mente está saturada, trabalhei demais, ouvi muita coisa que eu não queria ouvir hoje. Não vou para o culto não, estou cansada. Entra sorrateiro, irmão, dentro da gente. E o que a gente tem que ter cuidado? Para isso não ser alimentado. Para isso não ser alimentado, porque vai fazer você se perder. É com certeza. É certeza absoluta. E tudo isso, irmão, a gente procura nos afastar de Deus, quebrando mais um princípio bíblico, porque a palavra me diz que nada me separa do amor de Deus, do amor do Senhor que está em nós. Nada nos separa. Mas a gente por si só quer se separar. A gente quer ficar em ênfase ali, ó, uma incógnita, separados, sozinho, nos achando e achando que nós sozinhos iremos nos encontrar. E a Bíblia não diz isso. Sempre quem está perdido precisa de algo para ser encontrado, a não ser o buscador, a não ser quem está buscando. Ninguém sozinho se encontra. A Bíblia é enfática quando fala isso. Então, irmãos, sozinho você nunca vai ser parte. Nunca vai ser nada sozinho. Entendeu? Não adianta. Uma vida com Cristo é uma vida mútua. É uma vida com comunhão. É uma vida com repartição. Até porque a gente entende que comunhão e prosperidade é divisão. Eu sou próspero quando eu divido. Eu sou próspero quando eu dou. Isso é que é prosperidade. Não é amontoar coisas para mim. Prosperidade é quando eu dou. Sou próspero. Não é quando eu junto. Quando eu junto, eu sou avarento. Para a Bíblia. Então assim, irmãos, é tempo de nós olharmos para o que está perdido e não para o que está aqui achado. Porque o que a gente conquistou, a gente já conquistou. E o que se perdeu? E o que está perdido? Nós não fomos feitos para viver de metades e nem incompletos. Se a gente foi feito completo, é para a gente viver em completude. A gente não vive de meios. A gente vive de completo. Irmão, mas infelizmente a gente tem a nos igualar
ajudar aos outros. Quer um exemplo? Você convive com uma pessoa que gosta de viver pela metade. E você está incompleto. Aí você sempre vai se achar melhor do que ela. Porque ela está faltando, mas o que ela tem eu tenho, então eu estou completa. E é um erro. Porque em alguma área tu está em falta. E a gente tem que procurar essa falta para completar em Cristo, porque fomos feitos completo. Fomos feitos completo. É tempo de olharmos para o que foi perdido e não para o que já foi conquistado. Porque Deus não, para Deus, né, não adiantamos ser só metades ou incompleto. Fomos feitos completo e não podemos aceitar andar e viver de metades ou parcialmente. O que Deus nos deu, devemos ter o desejo do completo de Deus e de tudo que já nos foi prometido. Porque assim, com essa consciência, a gente se aproxima mais de Deus. Como? Eu sei que tem promessa. A palavra me diz que a gente tem promessas na nossa vida. Lê Deuteronômio 28. E Deus, ele é muito enfático. Ainda diz assim: irmãos, eu ponho sobre ti bênçãos e maldição. Mas olhe lá, eu te aconselho a tu escolher para a bênção. Ele ainda diz o caminho que você deve andar, irmãos. Mesmo a gente já sabendo que é a bênção e o que é a maldição. Mas ele é Deus tão misericordioso que ele ainda te diz: ô filhinho, escolhe as bênçãos. E incansavelmente você vai ver na Bíblia ele te falando o que é bondade, o que é fidelidade, o que é companheirismo, o que é unidade, o que é igreja, o que é os segredos de uma conduta cristã e de uma vida cristã sadia. Ele vai te dizendo, nós é que não queremos aprender. Quando a gente sabe que existe promessa, a gente quer buscá-la. E é isso que faz nos aproximar de Deus. É a recarga, é o renovo. Porque eu sei que tem promessa, eu vou me santificar, eu vou ficar dessa forma, eu vou fazer isso, eu vou amar mais, eu vou decidir amar, porque amar é decisão. Vou perdoar verdadeiramente. Eu vou viver em santidade e em retidão, minha vida vai ser um espelho. E assim eu vou alcançar o que Deus tem para mim. Se a palavra me diz, é a fé, irmãos. É viver pela fé. Eu não preciso ver. Só preciso viver. Que a fé não é o que a gente vê. É o que a gente sabe que vai acontecer. A gente entende. A gente projeta. Varra a casa, irmão. Vasculhe. Até achar o que foi perdido. Porque tem. Porque vez ou outra, irmão, a gente se pega a pensar: meu Deus, eu estou incompleta. Mas eu tenho um Deus na minha vida. Não era para me sentir assim. Não era. Eu já tive esse problema. Eu tive crise. E eu falava: Deus, mas eu tenho um Deus, eu sou crente, mas o que falta? O que está acontecendo? Em mim, irmãos, o problema estava em mim mesma, em mim. Vida de oração caída, devocional derrubado. E aí a gente quer ainda pleitear com Deus, que é soberano, é majestoso sobre todas as coisas. Eu acho que ele ficava olhando para minha cara e dizia assim: sei não. O que está faltando? E com a Bíblia na minha cara. O que está faltando? Faltou ele esfregar na minha cara. Melhora, ressuscita, levanta. E aí a gente toma postura, irmão, porque a gente sabe que precisa de Deus, que a gente necessita. A gente não consegue viver. Tem aquela música que diz, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Pois é isso, a gente não consegue. Infelizmente, felizmente, né? A gente não consegue, a gente tem um contato com Deus. A gente não consegue dizer não, apesar das crises de identidade, da crise de fé que aparece na nossa frente. Deus permanece intacto,
mesmo, soberano, digno e fiel. Quem muda? Nós. Por quê? Por conta dos nossos maus caminhos. A culpa de quem é? Nossa. E a gente atribui para todo mundo. Todo mundo é culpado, até a igreja é culpada, muitas das vezes. Sendo que a gente tem que ser autor das nossas responsabilidades. A gente tem que ser autor do nosso caráter. Entendeu? Ele tem que ser construído. Eu tenho que fazer, que é me auxiliar, eu tenho que fazer, eu tenho que andar, eu tenho que cuidar. Entendeu? Isso chama responsabilidade humana. São coisas que não são atribuídas a Deus. Simplesmente a nós. Que nós temos uma vida. Ele nos deu. Varra a casa, irmão. Vasculhe. Até achar o que te fez perder o foco. Porque só quem perde algo é que sabe que perdeu. Eu não vou saber o que tu perdeu não, irmão. Eu não vou saber o que você perdeu não. Entendeu? Nós não somos mágicos a tal ponto de chegar e dizer, tu tem perdido isso. Não, é você que tem essa noção. Só quem perde é que sabe. Aquela mulher sabia que tinha perdido, porque era algo necessário para viver a completude. Então ela foi atrás, procurou diligentemente. Só quem perde é que sabe que perdeu. E para finalizar, a gente tem que entender que Deus é especialista, né, em buscar e resgatar aqueles que, querendo de fato a sua face, mesmo que tropece, mas contanto que se arrepende e volta. Cair é do homem, levantar é de quem? De Deus. A gente já ouviu esse ditado, né? Essa frase. O homem cai. Normal, é o homem. Não há surpresa nisso. A surpresa é se não houver arrependimento, né? Como eu vi aí um caso recente aí de um pastor aí que aconteceram com ele aí, e para todo mundo ele caiu, né? Aí ele tá provando que não caiu e tudo mais, né? Umas acusações aí em cima dele. E aí o povo dizendo, né? Como eu vi lá os comentários na internet, o povo dizendo assim, pastor, é difícil para mim, seria não ouvir isso do Senhor. Um arrependimento, mesmo você errado pedindo perdão. Mesmo você errado, por quê? Porque querendo ou não foi um escândalo que foi levantado, né, na igreja dele. Muitos irmãos ficaram escandalizados, então ele pede perdão por aquele ato. Porque quem levantou a falsa calúnia, querendo ou não envergonhou, né, o evangelho, envergonhou os irmãos, fez alguns caírem. Fez divisão na igreja, e a gente sabe, como eu postei hoje, né? Que Deus abomina, Deus detesta quem faz dissensões, né? Entre os irmãos. Ainda mais da comunidade de fé, né? E então, são coisas que a gente deve ter muito cuidado e muito zelo em fazer. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente é inconformado com alguma situação, a gente é inconformado com algum irmão, e a gente quer fazer tudo da nossa forma, achando que é correto, né? Mas a palavra de hoje é resgate, né? A palavra de hoje é realinhar, né? Porque é o que o Senhor quer para a igreja e sempre quis isso, né? Porque por mais que se perca, vai haver um arrependimento. Por quê? Porque é aquele que busca verdadeiramente a face do Senhor. O Senhor não desampara. A gente vê o Davi, um exemplo clássico, né? Davi cometeu seus pecados. Davi teve aí seus erros, né? Mas corria aos pés do Senhor. Mas se prontificava em fazer a parte dele, que era se arrepender. Porque desde o princípio é isso. Desde o princípio foi isso, arrependimento. É arrependimento. Querendo ou não, irmãos, o arrependimento hoje é um sacrifício. É um sacrifício. A gente se arrepender, porque o arrependimento traz renúncia. E quem é que quer abrir mão de sua vida, irmãos? Mas para que não haja percas, para que o dote do casamento seja completo, tem que haver um encontro. Tem que ter a regeneração. Tem que ter a busca, o resgate. Então, por que
sanar os motivos da perca. A gente tem que cortar o mal pela raiz, irmãos. Vamos ficar de pé nessa noite? A gente tem que cortar o mal pela raiz. Essas perguntinhas que a gente pode enquadrar como sendo os motivos da perca da dracma, como a gente citou alguns, que esses alguns são os que realmente acontecem no nosso meio, a gente tem que sanar da nossa vida. Irmãos, uma dica: não seguir pelo seu coração. Ainda mais quando você estiver longe de Deus. Não seguir pelo seu coração. Porque seu coração é maldoso, ele é enganoso. Você tem que guardar o teu coração. E não seguir e ser guiada por ela. E não ser guiada por ela. Ela não é teu guia. Teu guia é o Senhor. E não tua mente, nem teu coração. Na dúvida, usa a razão. Na dúvida, faça o contrário do que tu quer. Amém? Que é o certo. Ai, Deus. Faça o contrário do que